Ai, vou ter companhia hoje. Cara, que saudade que eu tava dos vídeos longos. Toma meu cafezinho aqui com calma, fala com você, porque você também não tá com pressa, né? Vamos falar de um tópico muito importante, muito interessante, que eu tô fazendo esse vídeo, inclusive, por uma sugestão de uma seguidora. Então, um abraço aí pra você que sugeriu, Bianca. Então, vamos lá, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu sei que tô um pouquinho sumido, mas vocês sabem, né? Eu vim falar hoje sobre vestibular e sobre o processo de vestibular em si. Sempre, todos os vídeos que eu faço é com base na minha experiência, então se você duvidar, se você discordar, você pode botar aí nos comentários seu ponto de vista, a gente pode conversar tranquilamente. Mas hoje eu queria falar especificamente sobre uma questão de saúde mental nesse processo. Desde o princípio, o processo de vestibular e concurso em geral é algo que é muito difícil, que demanda muito. Demanda tempo, demanda dinheiro em relação a pagar cursinho, pagar material de estudo. Demanda, entre outros sacrifícios, tipo finais de semana que você não vai sair, se divertir. Tempos e horas que você fica, você muda totalmente sua rotina e volta ela completamente pro estudo. Então tem muitos sacrifícios envolvidos. E por isso mesmo, a decisão de prestar um vestibular não pode ser algo expelido, assim, falar da boca pra fora, justamente por conta dos sacrifícios que exige. Mas, se você tá vendo esse vídeo, você já decidiu, e por N motivos você decidiu. Mas, por exemplo, algo que eu vejo que me mudou bastante esse processo foi que antes do vestibular eu não lembro de ficar me cobrando constantemente. O que foi? A gata quer aparecer. Vem cá. Voltando ao que eu tava falando, antes de entrar nesse mundo de vestibulares, eu não lembro de ter esse sentimento constantemente de autocobrança e de sempre querer melhorar cada vez mais. Realmente me cobrar, tipo, você poderia ter feito mais hoje, ou esse tipo de coisa, que acaba nascendo, emergindo, quando você entra nesse mundo dos vestibulares. Porque ao mesmo tempo que você entra em uma competição com os outros, os seus concorrentes, as pessoas que vão fazer a mesma prova e botar para o mesmo curso que você também entra numa competição contra você mesmo. Uma relação de disciplina mesmo. Afinal, quem vai construir o seu desempenho para o dia da prova é você mesmo. Então, esse sentimento de autocobrança eu acho que é até algo inevitável, sabe, nesse processo. Mas também eu acredito muito que esse sentimento de autocobrança pode ser extraído algo bom dele. Por exemplo, eu nunca desenvolveria qualquer hábito bom, que eu tenho certeza que é um hábito bom e que me faz muito bem hoje em dia, se eu não tivesse entrado nesse mundo. Por exemplo, eu não teria desenvolvido o hábito de leitura, ler e estudar por hobby e filosofia, não teria desenvolvido o hábito de tentar melhorar a minha oratória, como se fosse em questão de comunicação mesmo, de dar aula, ou de fazer o que eu tô fazendo aqui, ou até mesmo de escrita, de escrever bons textos, ou escrever roteiros, como o rascunho que eu fiz para esse vídeo. Então, se eu não tivesse entrado nesse mundo, eu não teria 30% das habilidades que eu tenho hoje. Além disso, entrar nesse processo de vestibular te introduz muito bem para o processo de adquirir conhecimento. Por exemplo, uma das coisas mais satisfatórias que eu já percebi enquanto eu tava conversando mesmo com os amigos meus de infância é que, por conta do vestibular e de eu estudar constantemente e sempre estar descobrindo coisas novas, não tinha assunto nenhum que eu não conseguia falar pelo menos minimamente. Isso é muito bom, porque hoje em dia as pessoas se educam com vídeo reels de 15 segundos, né? E, cara, esse é um completamente diferencial, tanto para você conseguir um emprego ou para conhecer pessoas em questão de relacionamentos empresariais ou até mesmo amorosos. Quem que quer se relacionar com alguém que não sabe manter uma conversa durante 10, 15 minutos, pelo amor de Deus. Então, querendo ou não, o vestibular, ele é massivo, mas ele também é importante, tanto na construção e na desconstrução do eu. Eu acho que é um pouquinho daquela história, né? Tempos difíceis criam homens fortes. Mas talvez eu tenha ido muito pro papo de coach, eu não quero sair dessa área. Agora então fica a pergunta, por que tantas pessoas, tantos vestibulandos ou concurseiros que entram, às vezes têm problemas sérios de saúde mental, como desenvolvimento de ansiedade ou até mesmo depressão, e precisam até mesmo consultar um psicólogo? Eu acho que não tem como eu dar uma resposta que seja uma análise exata e que seja universal, porque sinceramente cada caso é particular, é um tema muito subjetivo, então eu meio que sou obrigado a, querendo ou não, generalizar pelo menos um pouquinho. Mas para dar uma resposta, eu acho que isso depende muito da forma como você enxerga esse processo de vestibular. Por exemplo, se você é uma pessoa que toma essa decisão de entrar nesse mundo e logo na primeira semana em que você começou a estudar, você já busca os maiores resultados, os resultados dos aprovados, esses aprovados que às vezes demoraram 2, 3, 4, 5 anos se preparando, e você se cobra constantemente para chegar nesse resultado, para fazer isso, não tem como você não ficar ansioso, você não se destrói
destruir se cobrando. Porém, se você pegar esse objetivo, por exemplo, tirar mais de 40 em matemática no Enem, não tem como você na primeira semana reclamar porque você tirou 15 em um simulado que você fez de matemática. Você tá começando agora, não tem como você saber tudo. Agora, se você comemorar, por exemplo, a primeira aula que você assistiu, que você terminou ela e você teve a sensação: meu Deus, eu entendi tudo que eu vi nessa aula. Isso é muito motivo de comemoração. Quer dizer que você está progredindo. Comemorar as primeiras listas gabaritadas. É uma felicidade não ter que perder tempo corrigindo questão. Comemorar a primeira questão que você conseguiu explicar com alguém com detalhes, tirar a dúvida de uma pessoa. Em resumo, se você tem um objetivo muito distante, fragmente ele em pequenos pedaços. Assim você vai concluindo essas etapas e esse objetivo final fica cada vez mais perceptível enquanto você anda nessa jornada. Assim esse processo como um todo se torna muito mais leve. E além de leve, ele se torna sustentável. O que eu quero dizer com sustentável? Você consegue manter esse processo com constância, até porque constância faz parte do processo. Então meio que é um passo obrigatório para você seguir, fragmentar o seu objetivo, tá entendendo? Uma coisa que eu vejo, e até eu mesmo já me passou pela cabeça, é, por exemplo, em um domingo, de manhã ou de tarde, você pega e se pergunta: que diferença vai fazer pro Enem se eu não estudar hoje? Só que você não deve pensar assim, porque isso basicamente é uma autossabotagem. Você vai literalmente deixar de estudar um dia só porque falta, sei lá, 9 meses pro Enem. É assim que as pessoas começam a perder tempo com o cronograma, a acumular matéria, a se desesperar agora nessa reta final, e esse é um dos motivos que causa essa ansiedade, essa frustração quando chega o resultado, porque você fica maluco, você vê que você perdeu tempo, mas você não analisa por que você perdeu tempo, tá me entendendo? Em vez disso, você tem que pensar: se eu estudar hoje, no domingo, eu vou conseguir concluir meus objetivos semanais mais fácil na semana que vem. Tá vendo como você quebra em alguns pedaços? O primeiro caso, você pensa no dia da prova. No segundo, não. Você vai fazer isso porque semana que vem vai ficar mais fácil. E com isso, você consegue, semana que vem, estudar mais um outro domingo. E assim você vai acumulando cada vez mais horas. E esse é o segredo do vestibular. Acumular horas. Acumular prática, acumular teoria, acumular conhecimento. E acumular conhecimento demanda tempo. Já que eu já toquei um pouco no assunto, eu quero focar mais um pouco nessa ótica da reta final. Dentro dela, eu vejo um sentimento incomum nos vestibulandos e que eu, com certeza, também já senti, que é o sentimento de incerteza. Eu perguntei no fórum da plataforma de estudos que eu uso sobre como a rapaziada, que também usa a mesma plataforma que eu, tá se sentindo nessa reta final de estudos. A grande maioria falou que não tá confiante, mas mesmo assim, eles afirmam, sem sombra de dúvidas, que eles veem uma melhora inexpressiva em relação ao ano passado de preparação deles, por exemplo. Por outro lado, tem algumas pessoas que literalmente já trataram passar como uma impossibilidade. E, sinceramente, tá tudo bem. Tá tudo bem você reprovar. É que eu acho que às vezes não passa pela nossa cabeça, né? Mas você tá tentando medicina numa federal. É 10 mil inscritos para, 200 vagas. Mas se for botar só para ampla concorrência, já cai para 100 vagas, 80, 50. É um negócio muito difícil. As provas beiram a 90% de taxa de acerto que elas exigem. Faz parte você reprovar. Você bater a cabeça e, ver, caraca, não foi suficiente. Mas não ser suficiente não quer dizer que tudo isso foi em vão. Até porque você melhorou. Por mais que eu já reprovei 2 vezes em todos os vestibulares que eu fiz, não tenho dúvida nenhuma de olhar para trás e dizer que, cara, o vestibular tornou outra pessoa e que eu evolui muito, como eu até falei no início. E eu vejo que cada vez mais com essa evolução eu tô mais próximo de ter o meu objetivo concluído. Eu acho que esse é o ponto-chave para conseguir viver realmente esse processo e aproveitar dele. É entender que é um processo. É entender que você vai começar engatinhando, daí depois você vai tentar andar e vai tropeçar, depois você vai caminhar lentamente, meio manco, depois que você começa a caminhar, e depois quando você vê, você já tá dando uma disparada do Zen Bolt, tá entendendo? É uma questão de errar, aprender com o erro, não repeti-lo, de sempre tá ali, sempre batendo na tecla, sempre tá se esforçando, sempre tá querendo realmente aprender. Porque eu acho que, não tô generalizando, mas vejo que muitas pessoas simplesmente nem tentam. Primeiro, segundo, terceiro ano, por mais que já tenha dado o objetivo por estar no ensino médio, elas não tentam veementemente. Aí depois chega o primeiro, segundo ano de cursinho, tem que correr atrás do que não foi feito nos anos anteriores. Esse correr atrás já se torna um desespero porque o amigo X, Y, Z passaram e você tá indo ali. A vida é sua. Eu vejo muitas pessoas falarem que estão atrasadas, mas
Como assim você tá atrasado de viver sua própria vida? Não é porque a pessoa que estudou que nem louco desde o primeiro ano de ensino médio até o terceirão, passou direto do terceirão e você precisou de 2 anos de cursinho. Tipo, se você for ver em tempo bruto, o seu tempo de estudo da pessoa que passou direto pra você é o mesmo. A diferença é que eu, por exemplo, no primeiro e segundo ano, eu não sabia o que era Enem, pô. Não sabia o que era redação, não sabia qual faculdade eu iria fazer. Então, como é que você quer comparar essas duas realidades, tá me entendendo? As circunstâncias que a vida te colocou para esse objetivo são todas suas e é somente você que vai ter que lidar com elas. O principal ponto é que, ao invés de reclamar, o melhor a se fazer é traçar as melhores estratégias possíveis para você vencer esses obstáculos. O caminho do conhecimento, ele é entroncado e ele exige 2 coisas cruciais de você. A primeira é humildade e a segunda é estratégia. É humildade para bater a cara, reconhecer o erro e corrigi-lo, e estratégia para corrigir todos esses erros da melhor maneira possível. Eu trato muito os meus anos de preparação de estudo como um preenchimento de lacunas, como se fosse até mesmo uma espécie de planilha, sabe? Até como se fosse uma planilha metafísica, imaginária, abstrata. Essa planilha tem tudo o que eu preciso saber e tudo que eu preciso fazer para passar no vestibular. A cada ano que eu me preparo todos os dias, eu começo a marcar certinhos nas colunas dessa planilha. Em um ano, eu consegui marcar 20 certinhos. Em outro ano, eu consegui marcar 60. Em outro ano, eu preciso marcar, sei lá, mais 30. Para realmente conseguir ter as condições para passar, tá me entendendo? E o número de certinhos que você dá nessa planilha depende dessas 2 coisas que eu te falei. Humildade e estratégia. Mas o ponto que eu queria enfatizar aqui nesse vídeo é que, cara, é inegável, tipo, impossível escapar dessa incerteza. Por exemplo, peraí, deixa eu só expulsar a gata porque ela tá aqui em cima. Tô no meu 2º ano de cursinho e essa aqui é a pilha de provas que eu fiz somente esse ano. E teve mais algumas que eu fiz também no tablet, no computador. Então deu por volta de 40 e 50 provas. Mas eu não tô falando isso pra me mostrar. Tô falando isso pra mostrar que mesmo eu tendo feito tudo isso, ter estudado todos os dias, ter me dedicado todos os dias, ainda não é certo que eu vou ser aprovado. É mais provável, eu espero e imagino. Mas não é certo, tá me entendendo? Mas eu creio que a melhor maneira pra não escapar dessa incerteza, mas sim lidar com ela, lutar contra ela, é você olhar pra trás, estufar o peito e dizer: eu fiz o máximo que eu podia, dei o meu melhor pra pegar e fazer essa prova da melhor maneira possível. Se eu falhar, tudo bem, porque eu tenho certeza que é só melhorar mais algumas coisinhas. Eu sei que isso parece meio bobo dizer, e até meio simplista demais para um problema muito grande, mas eu acho que, como tudo na nossa vida que envolve saúde mental, é tudo uma questão de perspectiva, como você olha o problema e como você tenta ou não solucionar. Basta então você lidar com ela e pensar da seguinte maneira: é muito mais provável eu ser aprovado ou aprovada estudando todos os dias do que não estudando todos os dias. Então o que eu vou fazer? Eu vou estudar todos os dias. Isso seria olhar para trás e dar o seu máximo. Estufar, bater o peito e falar: tenho certeza que basta só melhorar mais algumas coisinhas. Foi um pouco do que eu encarei nesse último ano que eu fui reprovado. Que muitas das provas que eu fiz, eu realmente passei bem perto. Tem vídeo aqui no meu canal falando sobre. E eu me culpei muito por isso. Mas eu acho que não faz sentido a gente se culpar. O estoicismo, a corrente filosófica, fala bastante sobre isso. Que a gente sempre tá querendo controlar tudo que a gente não pode controlar. Cara, toda escolha que você vai fazer hoje, nada dirá que ela vai dar certo amanhã. Pode ter todas as análises possíveis, vai ter sempre alguma improbabilidade que vai trazer essa incerteza para a escolha que você fez. Só que não tem como saber se você escolheu certo ou errado. Você escolheu naquele momento, naquela hora, o que você acha que seria melhor. Mas não tem como você dizer com certeza se foi bom ou ruim, porque você não escolheu ao mesmo tempo algo ruim para comparar, tá entendendo? Ou seja, pare de querer colocar culpa no seu eu do passado por não saber o que você sabe hoje. Ele não sabia. Nossa, eu acho que eu falei demais e ficou um pouco confuso, né? Enfim, eu espero ter te ajudado. Eu sei que tá nessa reta final. Eu mesmo tô deixa eu ver, falta 25 dias pro meu primeiro vestibular desse ano, que é a minha querida UFPR. E eu tô nervoso, tô com medo. Tô com medo porque eu sei que é incerto. Mas, cara, eu tô certo de que
eu me preparei da melhor maneira possível. Simplesmente acho que a melhor coisa que se tem pra fazer é manter a calma. Até porque se desesperar não vai mudar o resultado, né? Às vezes até mesmo vai atrapalhar ele. Então eu prefiro só manter a calma e mostrar o que eu sei e o que aprendi todos esses anos me preparando. E se fosse para dar um conselho, obviamente você pode escolher seguir ou não, é que você poderia fazer o mesmo. Olhar para trás, ver o que você fez ou não, fazer um diagnóstico da sua preparação, correr atrás do que você ainda pode fazer e manter a calma para tentar executar aquilo da melhor maneira possível. Eu devia ter me apresentado, né? Enfim, eu sou o Guilherme, tenho 19 anos, sou um vestibulante de medicina. Dou algumas dicas aqui nas minhas redes sobre o que eu aprendi nesse processo e que ainda tô aprendendo. Se você gostou, curta, comente, se inscreva, me siga. Vou deixar minhas outras redes também aí na descrição. E até a próxima.